vida, não a igreja. Não a igreja, amados. Sabe, então, a minha preocupação é que você chegue em Deus. Então, por isso, eu não vou te dar uma palavra que vai te agradar. Só para você, pô, a palavra é legal. Mas eu tenho horror de falar que a palavra foi legal. Não tem que ser legal. Ontem eu estava ministrando em Queimados, no Rio. Aí o rapaz foi me buscar na rodoviária com os irmãos, ele era da igreja. Aí ele falou, pô, vamos lá hoje na igreja, vamos lá. Aí ele, vou ver se eu vou. Não, vai lá e tal, tu vai gostar. Ele, não, eu gosto, cara. Sempre que eu vou na igreja eu me sinto bem, eu acho legal. Eu falei, cara, é por isso que até hoje tu não tá na igreja. Eu falei, vai hoje, que hoje não vai ser legal não, garanto pra você. Hoje você não vai gostar, mas é isso que vai mudar a sua vida. Aleluia! Porque o cara tá cheio de pecado, o cara tá todo errado no mundo. Aí vem pra igreja, ele ouve uma palavra que Deus vai abençoar a vida dele. Ele ouve uma palavra que Deus vai dar 7 vezes mais pra ele. Ele vai falar, pô, cara, eu cheguei na igreja morrendo de medo, me escondendo debaixo da cadeira, com medo da ira de Deus, e os caras falam que Deus vai abençoar a minha vida. Então tá beleza, então vou continuar vivendo aí como eu tô. Por isso não há transformação, amados. Porque a palavra sempre foi legal, o louvor sempre foi legal. Quem falou que você tem que achar legal, amado? Isso aqui é para produzir pranto e gemido. Isso aqui tinha que produzir desespero na nossa vida. Eu tinha que sair daqui abalado. Eu tinha que sair daqui com vergonha. Porque eu não sou e não me permito ser quem Deus quer que eu seja. O problema não é você não ser. O problema é você não se permitir ser. O problema não é você não deixar que Deus te transforme, amados. O problema não é você hoje não ser quem Deus espera que você seja. O problema é você não ser e estar satisfeito com isso. Como muitos estão na igreja, não sendo o que Deus deseja que eles sejam, mas estão felizes, estão alegres, estão satisfeitos. Por quê? Porque a palavra não tem afligido o comodismo no qual eles vivem. A palavra não tem afligido a frieza, a mornidão espiritual na qual eles vivem. Porque é sempre uma palavra que quer agradar o homem. É sempre uma palavra legal. Então a palavra não cumpre o propósito dela, que é nos sacudir por dentro. Amados, talvez o que para você seja algo ruim, né? O ruim de ouvir, para mim vai ser algo maravilhoso. Aleluia! Vai ser quando a gente terminar o culto e você virar para mim e falar assim, pastor, não gostei dessa palavra. Pastor, eu estou saindo daqui muito triste, eu estou saindo daqui com raiva da tua cara. Mas como eu vou amar isso? Como eu vou amar se você falar isso para mim? É isso que eu quero provocar em você. Sabe, que você olhe para a sua vida, que você olhe para a sua vida espiritual e você fale, cara, eu não posso, eu não aceito viver essa mornidão. Eu não aceito viver dessa forma. E aí quando você entender isso e você quiser sair da sua mornidão e você começar a buscar o fogo de Deus, Ele vai começar a te revelar, Ele vai começar a mostrar em quais partes da sua vida haviam serpentes, víboras escondidas. E você já era crente há 10, há 20, há 30 anos. Você já era pastor, já era missionário, já era papa, e mesmo assim havia víboras escondidas. Por quê? Porque você fazia muito para Deus, mas não existia fogo de Deus em nada do que você fazia. E Satanás sempre esteve escondido em tudo que você estava fazendo. Por quê? Porque faltou vida minha com Deus. Faltou vida minha no altar de Deus, amados. É por isso que nós temos lutado nesse lugar. É por isso que nós temos orado nesse lugar. E até que Deus nos deu outra palavra. Amados, sabe, na verdade, não existe vida cristã sem oração. Mas se você diz que você é cristão, mas você não ora, você não é cristão. Não existe vida cristã sem oração. Esse
impacto que houve hoje, essa onda, essa moda com casa de oração, isso na realidade só revela toda a nossa frieza em relação à oração. Porque se estivéssemos vivendo uma vida de oração, isso não chegaria impactando nossas vidas como tem sido feito. Por quê? Porque seria algo que eu já estaria habituado, seria algo que eu já estava fazendo. Então não é novidade para mim. Mas por que causa tanto espanto? Porque nós não somos um povo de oração. A minha preocupação, amados, é orar. A minha preocupação nesses dias é colocar essa igreja para orar. Para quê? Para nós vermos o que o Pai está fazendo. Eu não quero fazer nada, ainda que produza resultados, ainda que encha essa igreja, ainda que lote esse lugar. Eu não quero fazer nada que Deus não esteja fazendo. Eu não quero fazer nada que eu não esteja vendo o Pai fazer. Porque se eu estiver fazendo qualquer coisa que enche essa igreja, mas não esteja de acordo com o que o Pai faz nesses dias, então o que eu estou fazendo não é a vontade do Pai. E nós todos temos uma missão, que é de fazermos a vontade do Pai, amados. Com certeza. É só isso, amados. É só isso que Deus espera de mim e de você. Que nós façamos a vontade dele, é só isso. Não é pelo que você faz dentro da igreja. Não é pelo que você toca, pelo que você canta, pelo que você prega, se você dança, se você é líder disso, se você é líder daquilo. Não, amados. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver unicamente com uma coisa: fazer a vontade do Pai. Só isso e nada além disso. Então, olhe para o que o Pai está fazendo. E entre no que Ele está fazendo nesses dias. Entre no que Ele está fazendo. Moisés, olha, já ia falar, não é só? Noé só foi salvo com a sua família porque eles entraram dentro daquilo que Deus estava fazendo. Não foi Noé que fez uma arca. A vontade de Deus era que houvesse uma arca. Noé só entrou naquilo que era a vontade de Deus. Porque ele estava dentro da vontade de Deus, ele pôde então fazer a vontade de Deus, que era a arca. O que salva Noé não foi ter olhado, foi ter entrado naquilo que Deus havia feito, amado. Não é ficar vendo o que Deus está fazendo, não é olhar o que Deus está fazendo, é entrarmos naquilo que está sendo feito. Porque Noé pregou para toda aquela geração, falando: Deus vai destruir o mundo, Deus vai consumir essa terra, vai vir um dilúvio e vai acabar com todo mundo. E dia após dia, mais ou menos por 120 anos, aproximadamente por 120 anos, os homens viram Noé construindo uma arca. Mas não foram salvos por quê? Porque não entraram dentro daquilo que Deus estava fazendo naqueles dias, amados. Entre no que Deus está fazendo nessa igreja. Entre, amados. Não viva só o momento, não ache só legal, não ache só bonito, não ache só maneiro. Entre no que Deus está fazendo nesse lugar. É isso que transforma a nossa vida, é quando você entra naquilo que está sendo feito. Não fique de fora, amados, do que Deus está fazendo. Nós estamos nos submetendo à vontade de Deus para esse lugar. Só isso, amados. E até que Deus nos dê outra direção, nós continuaremos na direção que estamos, amados. Até que Deus nos dê outra palavra, nós continuaremos fazendo o que tem sido feito, da forma como tem sido feito. Entra na vontade de Deus, que Ele te posiciona, Ele te coloca no lugar que você deve funcionar aqui dentro. Ao invés de buscar um lugar na igreja, busca um lugar em Deus, e Ele vai te posicionar. Talvez você tenha vindo de outra igreja, e talvez na outra igreja você ministrava louvor. Talvez na outra igreja você era líder de jovens. Talvez na outra igreja você era líder de homens. Mas talvez Deus queira te dar uma nova experiência
lugar. Está entendendo? Então por isso eu preciso entrar no que Deus está fazendo. Na outra igreja eu era líder de mulheres, mas talvez nessa igreja Deus está te chamando para participar do louvor. Se você ficar preso ao que aconteceu, você deixa de viver o que Ele está fazendo. Então a questão é: Deus, eu estou aqui, eu estou disponível para o Senhor, eu quero entrar no que o Senhor está fazendo. Amados, e Ele vai te posicionar para que você funcione de alguma forma. Mas eu não busco isso, eu busco viver a vontade dEle. Quando eu busco viver a vontade dEle, Ele me faz viver a vontade dEle. Então Ele me coloca no lugar em que eu devo estar. Mas eu nunca busquei viver o que eu vivo hoje. E eu tenho sido refém da minha oração. E eu tenho orado algumas vezes nessa igreja, eu tenho feito nas minhas orações, eu tenho orado e tenho pedido a Deus: Deus, consuma a minha vida pela glória do Teu reino. E eu tenho sido refém dessa oração. Essa semana eu só parei um dia em casa. Eu só tive um dia. Eu só tive quarta-feira na minha casa. Sabe, segunda ministrando, terça ministrando. Desde domingo já veio ministrando. E na outra semana também foi correria. Eu nem lembro onde eu estava, mas foi correria também, né? E domingo, e segunda, e terça, e quarta, Deus deixou eu descansar. E quinta, e sexta, e ontem, né? Cheguei 3 horas da manhã. E hoje aqui de novo. E cansado, amados. Quando eu chego para ministrar, eu perguntei: alguém cansado aqui? Eu falei: eu estou cansado. Se vocês não estão, eu estou. Porque cansaço não é pecado, amados. Cansaço é o resultado natural do seu esforço físico. Então não é pecado, não é vergonha você chegar e falar: ó, eu estou cansado. Mas apesar do meu cansaço, eu estou aqui, Deus, e eu vou te adorar. Às vezes é isso que vai te dar ânimo. Sabe? É você confessar, é você falar: não, realmente eu estou cansado. Mas eu não permito que o meu cansaço me pare. Eu não permito que o meu cansaço me frustre. Eu não permito que aconteça isso. Apesar de todo o cansaço, apesar de como eu estou, eu vou te louvar, eu vou te adorar, Senhor. E é assim que eu tenho sido, é assim que eu tenho feito. E eu chego cansado e eu falo: Deus, tem misericórdia de mim, me dá força, senão eu não vou aguentar. E eu vou para ministrar. Se deixar, eu ministro 2 horas, 2 horas e meia. Eu quase perco o ônibus, mesmo sabendo que eu tenho um horário, mesmo sabendo que eu tenho que estar na rodoviária 11 horas. Senão eu perco o ônibus. Você acha que por isso eu prego correndo? Mesmo vindo de uma correria de toda semana? Não, mano. Eu falo: Deus, se eu tiver que perder o ônibus e dormir na rodoviária, eu vou perder o ônibus, eu vou dormir na rodoviária, mas eu não vou terminar enquanto o Senhor não falar: acabou a pregação. Eu não vou fazer nada mais ou menos. Eu não vou terminar de pregar só porque eu estou cansado. Eu só vou terminar quando o Senhor falar: era só isso que eu tinha para falar nesse lugar. E eu vou e eu me dou, eu me entrego. Em alguns lugares abençoa a minha vida e eu não cobro um tostão para pregar, mas irmãos sabem disso. E eu não recebo um salário da minha igreja ainda. Espero que futuramente. Sabe? Não tem um patrão. Começo do mês, amados, foi sufoco. Sabe? Começo do mês foi sufoco. E nós temos feito muitas coisas nesse lugar. Talvez você não saiba o quanto, amados. Mas até eu fui abençoado por essa igreja. Até minha família foi abençoada por essa igreja nesse mês. Porque no começo do mês, a igreja, os pastores quase choram para tirar a oferta, né? Para pedir. Oferta, vem, oferta. Mas andando dessa forma como eu tenho andado, eu tenho descoberto que na maioria das vezes a igreja, ela não sabe ser generosa. A igreja gosta muito de pedir oferta, mas a igreja não sabe ofertar, amados. A igreja quer ser abençoada, mas não sabe abençoar. Eu nunca preguei aqui para tirar oferta, os irmãos sabem disso.
Mas no dia que nós trouxemos o Fábio aqui, eu preguei, pela primeira vez eu preguei para tirar a oferta, porque a igreja não tinha dinheiro. E eu não queria despedir o Fábio de mão vazia. E ele também não pediu um tostão para vir ministrar nessa igreja. Mas eu vivo assim como ele, e eu sei, amados, como é difícil. Então não foi para essa igreja que pela primeira vez eu preguei para tirar uma oferta. Foi para abençoar a vida de um irmão que vive pela fé. E graças a Deus, essa igreja foi generosa. E nós pudemos dar uma oferta generosa para a vida dele. Sabe, mas então esse mês foi muito difícil. Daqui a alguns dias eu vou chegar em casa com um bode. Daqui a alguns dias eu vou chegar em casa com um cabrito, com um bezerro. E Erika vai perguntar, o que é isso? Eu vou falar, é oferta de bezerro. Os irmãos às vezes vão comigo ministrar, eles vêm. Sabe, às vezes me dão um cachorro quente de oferta. Coxinha. É? Não é pra tanto. Sabe? Às vezes me dão uma caixa de bombom de oferta. Às vezes nem isso dão, amados. E você acha que por causa disso eu vou e prego mais ou menos? Você acha que por causa disso eu vou lá e vou falar uma palavrinha? Não, amados. Eu prego com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com a mesma verdade que eu prego aqui. Eu vou falar, então você quer dizer que você cobra, então vai pregar? Não, mas eu não cobro pregar. Se você vier na minha igreja, você vai me ouvir pregar de graça. Não tem nenhuma roleta ali cobrando, eu não cobro pregar. Mas quando a igreja tira alguém da sua casa, da sua família, e leva essa pessoa para pregar, o mínimo que ela tem que fazer é ofertar na vida dessa pessoa. Isso é o mínimo, amados. Então esse mês, começo e início do mês foi muito difícil. Às vezes ele me vem viajando muito, amados, mas não é em todo lugar que abençoa a minha vida, não. Não é. E esse mês os irmãos chegaram lá com uma caixa de leite para mim. Porque tava difícil mesmo. Zetode, já ganhei de oferta. Os irmãos cuidam tanto que sabem que eu gosto de beber leite com Nescau, né? Olha aqui, pai, isso aqui é pra você, ó, o Nescau. Isso é preocupação, amados. Sabe? E aqui nós temos feito muitas coisas, amados. Sabe? Tem coisas que nós fazemos que vocês não sabem, que nem todos sabem. Alguns estão sabendo, outros não. Várias famílias daqui já foram abençoadas por essa igreja, amados. Já foram abençoadas pela oferta que você dá. Já foram abençoadas pelo dízimo que você entrega. E se não fosse por isso, se a nossa primeira preocupação aqui não fosse vidas, essa igreja não estaria da forma como está. Mas por que ela está assim até hoje? Porque nós priorizamos vida e não um prédio. Sabe, amados? Então é por isso que esse evangelho tem que nos tirar do nosso comodismo. É por isso que esse evangelho tem que mexer conosco por dentro, amados. Sabe, o que eu tenho pregado é o que eu tenho vivido. Então quando eu falo para você, ore para que Deus consuma a sua vida, dê a sua vida e deixe a Deus gastar a sua vida no reino, é porque eu tenho feito isso com a minha vida, amados. O Johan ficou todo feliz porque na quarta-feira ele pôde ir comigo viajar. Nós fomos ministrar em Araruama e eu levei ele. E ele um dia antes já estava triste, porque eu já tinha viajado na segunda e na terça. Eu fiquei 2 dias fora de casa. Na quarta eu fiquei em casa e na quinta eu já ia viajar de novo. E ele já estava na quarta. Na quarta que eu estava em casa ele já estava: pai, você vai viajar? Pai, você vai viajar? Pai, você volta quando? Pai, você vai ficar quantos dias? Aí ele ia lá: mamãe, papai vai viajar amanhã. Amado, eu tenho sacrificado a minha família. Eu tenho sacrificado a minha família, amados. Então quando eu falo para você sacrificar a tua carne, amados, é porque é isso que Deus espera de mim e de você. Talvez você não goste de ouvir isso, mas pelo menos saiba de uma coisa. Você pode até não gostar da minha pregação, mas você não pode dizer que o que eu tenho pregado não é a verdade. Eu prefiro que você não goste da minha pregação
mas que você saiba que eu estou pregando a verdade, do que você goste daquilo que eu falo para te enganar, das mentiras que eu falo. Eu prefiro que você não goste da verdade que eu prego, a que você goste da mentira que eu falo. Então eu tenho sacrificado a minha família, eu tenho sacrificado meus filhos, eu tenho sacrificado meu casamento, eu tenho sacrificado a minha saúde, eu tenho sacrificado a mim mesmo. Por quê? Não é para ficar com pena de mim não, amados. Não é para olhar, tadinho, pastor. Não, não olha assim não. Olha para esse pastor, isso aí mesmo. E é daí para pior, pastor. Vai chegar o dia que você não vai ter nenhum dia para descansar na sua casa. Porque olhando para a Bíblia, é isso que eu vejo na vida de Pedro, na vida de Paulo. Todo mundo quer ter a unção de Paulo, mas ninguém quer pagar o preço que Paulo pagou. Todo mundo quer pregar e ganhar 3 mil numa pregação, mas ninguém quer pagar o preço que Pedro pagou. Mas foram homens que manifestaram na vida deles a vida cristã. Foram homens que foram e porque eram, fizeram e porque fizeram, falaram. Que o nosso evangelho não se baseie somente no que nós falamos, amados, mas principalmente em quem nós somos. Amém? Coloca de pé, amados, vamos orar.